Muito boa tarde a todos e a todas e muito bem-vindos ao Salão Nobre da Ordem dos Advogados. Eu tenho sempre a tentação de dizer dos e das advogadas, sobretudo num dia como este. Muito obrigada pelo desafio por parte da Sra. Bastonária e do Conselho Geral para estar aqui a moderar, tentar moderar estas jornadas acerca das mulheres e da celebração ou de assinalarmos a efeméride, melhor dizendo, sobre o Dia Internacional da Mulher. Não é por acaso que os nossos painéis de hoje têm apenas e exclusivamente mulheres. Foi uma decisão editorial, mas acho que foi honestamente bem tomada. Apesar de termos alguns homens a ouvir-nos, e ainda bem, bem-vindos também, e é quase bem dito sois vós entre as mulheres, não são muitos, não é? Hoje, como primeiro painel, vamos tentar perceber quais são os desafios atuais do feminismo, mas antes de apresentar as nossas convidadas, vou dar a palavra de abertura à nossa anfitriã desta tarde, Sra. Bastonária doutora Helena Fraga. Boa tarde e continuação de um feliz Dia da Mulher, porque todos os dias são os nossos dias também, não é? É verdade. Boa tarde a todos, cumprimento naturalmente todos os convidados, os dois homens também presentes, muito calorosamente, o professor Adriano Moreira e o Sr. Presidente do Conselho Distrital de Évora. Bem-vindos entre as mulheres. Nós hoje resolvemos assumir a discriminação de género, já que ela existe na sociedade portuguesa, e pusemos um painel só de mulheres. É para eles também sentirem o que nós sentimos quando vamos às conferências, onde os painéis são, em geral, maioritariamente compostos por homens. Dizer-vos que a Ordem dos Advogados é a primeira vez que se associa às comemorações do Dia Internacional da Mulher. Por um lado, porque o facto de nós fazermos ou engrossarmos uma maioria silenciosa de homens que não assume claramente que há uma discriminação de género, não é consentâneo com as atribuições da própria Ordem dos Advogados. Quando a Ordem dos Advogados anda um pouco por aí fora a defender direitos fundamentais dos cidadãos e das cidadãs, quando a Ordem dos Advogados se afirma como o baluarte de defesa do Estado de Direito, naturalmente que também nesse âmbito não se pode abster de falar nos direitos das mulheres e, sobretudo, na discriminação que ainda hoje existe em função do género. Eu devo dizer que tenho sido muito sensibilizada, já como bastonária, e tenho que deixar aqui uma palavra também, muito sensibilizada para estas matérias, por uma vogal do Conselho Geral, que tem uma especial apetência para estas matérias, uma feminista assumida, a doutora Carla Morgado, que está ali sentada, e que foi o grande motor desta organização. Não podia deixar de lhe fazer expressamente referência, como a todas as colaboradoras da Ordem dos Advogados, que tiveram o cuidado de proporcionar um Dia da Mulher diferente aqui na Ordem dos Advogados, tendo destituído um bastonário e instituído uma bastonária no lugar dele, porque pusemos aqui o quadro para que todos estivessem de frente para aquela que foi a primeira bastonária da Ordem dos Advogados, a doutora Maria de Jesus Serra Lopes. Foi uma quebra intolerável do protocolo da Ordem dos Advogados, porque o Dr. Rogério Alves, que é quem costuma estar aqui, foi destituído e foi para aquela zona lateral e instituímos aqui a bastonária. Naturalmente que essa quebra de protocolo dará aso, enfim, aos respectivos processos disciplinares, à bastonária, a todo o Conselho Geral e, naturalmente, também o Departamento Editorial que está ali e a quem agradeço toda a colaboração e que teve esta ideia fantástica, terá as suas consequências em termos laborais. Dizer-vos que é com alguma pena que eu, como bastonária da Ordem dos Advogados e, sobretudo, como mulher e como advogada, que vejo muitas vezes que a falta de mobilização para estas temáticas por parte das próprias mulheres. E, portanto, quando nós não conseguimos sensibilizar as mulheres para a discriminação de que elas próprias estão alvo, todos nós temos que fazer uma reflexão aprofundada sobre o que é que falha na nossa sociedade, o que é que cada uma de nós faz mal, qual é o problema que temos por não conseguirmos comunicar com as próprias mulheres.
E, portanto, quando nós vimos, e dizia há pouco a doutora Isabel Moreira, e bem, quando nós vimos que as deputadas muitas vezes são as primeiras a votar contra medidas ou legislação que pretende tutelar a mulher, naturalmente que é preciso fazer uma reflexão aprofundada. E cada um de nós tem que dar esse contributo e, sobretudo, as mulheres que ocupam cargos com alguma influência, com alguma capacidade de intervenção na sociedade, não se podem demitir das suas responsabilidades. E, portanto, este ano foi assim, para o ano será seguramente mais participado. Foi uma iniciativa que muito me orgulha ter tido como bastonária da Ordem dos Advogados e quero naturalmente agradecer a quem se associou à Ordem dos Advogados, à doutora Isabel Moreira, à doutora Natividade Monteiro, à doutora Sandra Ribeiro, pela participação e pelo contributo que seguramente dão para que este dia seja um dia diferente. Nós estamos muito habituados a que as temáticas das mulheres sejam muito reduzidas à violência doméstica. É evidente que a violência doméstica é um flagelo, é algo que tem que ser combatido. Este ano já morreram várias mulheres, mas não se esgota a problemática das mulheres na violência doméstica. E, portanto, era bom que também os homens, naquilo que é uma campanha da ONU, que não é por acaso, que é o We for She, não é o She for She, é o We for She, que se associassem também a estas problemáticas do empoderamento da mulher, das relações da mulher com o poder, para que conseguíssemos aquilo que, no fundo, é também uma imposição da própria Constituição, uma comunidade, uma sociedade mais justa, mais igual e mais solidária. E nunca vamos conseguir concretizar esse propósito de termos uma sociedade mais justa, mais igual e mais solidária, enquanto existir qualquer discriminação e, sobretudo, uma discriminação que tenha por base o género. Muito obrigada. Muito obrigada. Palavras iniciais para estas nossas jornadas, que vão ter então 2 painéis distintos com 3 convidadas, cada um, para além da senhora bastonária que estará connosco ao longo de toda a tarde. Vai ser em jeito de conversa, porque achamos que é um ponto de encontro privilegiado, este Salão Nobre, que de facto, como diz muito bem, normalmente teria uma composição mais masculina do que feminina, ainda bem que hoje se está a notar também alguma diferença. Deixe-me dizer, em abono da verdade, e já que estamos a ser, esta nossa emissão está a ser transmitida em direto pela Justiça TV, e para que não haja qualquer tipo de complicações acerca da destituição do Sr. Bastonário Rogério Alves, que a alteração foi devidamente autorizada pela Sra. Bastonária Maria Jesus Serra Lopes. Dizer também que a Ordem dos Advogados também ainda sob os seus auspícios assegurou que faria parte durante todo o seu mandato da campanha Coração Azul a nível internacional. Portanto, foi a primeira vez que a Ordem dos Advogados oficialmente se associa a uma campanha claramente contra a discriminação acerca das mulheres, nomeadamente este ano contra o tráfico de seres humanos, mas obviamente com destaque para as mulheres. Em relação ao nosso primeiro painel de hoje, os desafios atuais do feminismo, acredito que serão muitos e em pouco menos de 1 hora teremos pouco tempo para ver ou revê-los. A professora Natividade Monteiro, muito obrigada pela sua participação, licenciada em História, mestra em Estudos sobre as Mulheres, professora de História e investigadora de Faces de Eva, do Socinova, Universidade Nova de Lisboa, integrando também os órgãos da Associação de Professores de História e a Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres. Temos também a doutora Isabel Moreira, que licenciada também em Direito, portanto sente-se muito em casa, tendo um mestrado em Direito Constitucional, Direitos Fundamentais, para além de autora de vários livros, é atualmente também deputada pelo PS, Partido Socialista. Connosco também a doutora Sandra Ribeiro, também licenciada em Direito, com experiência na área do Direito do Trabalho, foi até final do ano passado a presidente da CIT, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, integra atualmente a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, com quem, diga-se de passagem, a Ordem dos Advogados, no final deste nosso dia, assinará um protocolo de cooperação bem interessante no domínio da proteção das mulheres no âmbito da violência doméstica. Apresentado o nosso painel, começo precisamente
Isabel, se não se importa, comece por si, até porque há pouquíssimos dias escreveu um artigo que se intitulava precisamente "É preciso haver feministas". Tenho visto muitos desafios do feminismo, cada vez mais. Eu acho que nós não sei se já toda a gente ouviu falar numa frase um pouco desgraçada, que é quando um homem é discriminado é ilegal, quando uma mulher é discriminada é tradição. E, de facto, é uma frase tristíssima e eu acho que, tirando aquelas áreas em que toda a gente está de acordo, como os horrores da mutilação genital feminina, ou do casamento forçado, ou do assédio laboral, embora aí, enfim, toda a gente esteja de acordo, mas nem toda a gente tenha o mesmo empenho em combater o assédio laboral, eu acho que nós estamos a viver uma fase, quer a nível mundial, alertados agora pela Organização Internacional do Trabalho, para o facto das desigualdades salariais, num cenário hipotético, só poderem virem a ser resolvidas em 2028, eu nem vou fazer as contas para saber que idade é que terei na altura para não entrar em depressão, mas lendo o relatório do INE e olhando para a situação portuguesa em concreto, nós temos que ver que nós estamos a viver num país em que toda a gente fala de igualdade e estamos todos de acordo com a igualdade entre homens e mulheres, mas aquilo que verificamos é que depois de tantas políticas ativas, desde a aprovação de uma Constituição que consagra como tarefa fundamental do Estado a igualdade entre homens e mulheres, as mulheres ganham 18% menos do que os homens, as mulheres são a maioria da população que recebe o salário mínimo nacional, as mulheres são a maioria da população que está precarizada, as mulheres, numa altura em que se fazem tantos apelos à natalidade, são aquelas que, quando são grávidas, têm o seu contrato a termo não renovado, são mulheres que são discriminadas com recibos verdes, com falsos recibos verdes, e mesmo naquelas situações em que os seus contratos são terminados e deve haver um aviso à CIT, não é feito esse aviso à CIT, e, portanto, nós estamos numa situação em que, do meu ponto de vista, o grande inimigo da igualdade, em que as mulheres ganham menos e vão ganhando menos à medida que sobem na carreira, apesar de estarem mais apetrechadas do ponto de vista intelectual, isto é, do ponto de vista dos estudos superiores, eu acho que nós não podemos deixar de ser pessoas ideológicas, e eu sou altamente ideológica como qualquer pessoa que está aqui. E para mim hoje é evidente que o que está a acontecer é um déficit de identificação das causas. E as duas causas para mim aqui são, evidentemente, a pobreza é a maior inimiga da igualdade entre homens e mulheres, e houve uma aposta na pobreza nos últimos anos, como ideologia, e por outro lado a precarização, isto é, a desvalorização do fator trabalho. E eu acho isto gravíssimo, e acho gravíssimo que se tenham esquecido ensinamentos de décadas e décadas da Organização Internacional do Trabalho, e acho gravíssimo que não se perceba que a precarização é a antecâmara do desemprego. E o desemprego está a afetar, obviamente, muito mais as mulheres do que os homens. Portanto, este para mim é um grande desafio do feminismo, e concordo com a senhora bastonária, a quem me esqueci de agradecer este momento e o estar em casa numa conferência a celebrar o Dia Internacional da Mulher, e eu sou uma feminista assumida, mas também verifico que não há uma ligação imediata ou necessária, não é sempre essa ligação entre ser-se mulher e lutar-se por estas causas. Isso não acontece sempre, porque há depois outro nicho, e acabava com isso, que tem a ver com uma nova realidade de mulheres que precisam de ajuda, que são as mulheres solteiras que querem ser mães, que a ciência permite que elas sejam mães, e isso que toca precisamente na questão do género, que é dizer às mulheres: vocês são solteiras, são viúvas, não têm companheiros, são inférteis, mas a ciência permite-vos ter um filho. De repente, a quantidade de homens e mulheres que se arrepiam são exatamente os mesmos. Agora, acho que há aqui uma questão fortíssima na questão laboral, que eu começaria por deixar esta pista, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Eu acredito que sejam totalmente subscritas
por todas as nossas convidadas. A professora Natividade Monteiro assume que os desafios atuais do feminismo estão ligados a velhas e a novas reivindicações e que, no fundo, todas estas reivindicações estão pautadas pela mesma defesa que a Isabel Moreira acabou de sublinhar, a defesa dos direitos das mulheres, a liberdade, a igualdade, o reconhecimento social, a dignidade, enquanto seres humanos, começaria por aí, não é? E eu sei que juntaria, certamente, uma série de outras pequenas, grandes questões àquelas que já foram levantadas pela doutora Isabel Moreira. Ele vai ligando. Queria agradecer à Sra. Bastonária e à equipa que a apoiou na realização deste evento, porque parece-me que realmente é a primeira vez, e confirmei pelas suas palavras, é a primeira vez que na Ordem dos Advogados e das Advogadas se está a celebrar o Dia Internacional das Mulheres. Prefiro dizer mulheres, porque nós somos todas diferentes, não é? Realmente eu considero que os desafios atuais dos feminismos são, afinal, os desafios de toda uma sociedade, porque a sociedade é constituída por homens e mulheres, e já as nossas primeiras feministas do início do século XX diziam que o grau de progresso e de modernidade de uma sociedade se media pelo grau de igualdade concedido às suas mulheres. Portanto, como disse a Fernanda, e muito bem, os desafios atuais do feminismo têm a ver com velhas reivindicações e também novas reivindicações. Nas velhas reivindicações eu iria buscar um elemento que a doutora Isabel Moreira falou aqui, que é a disparidade dos salários entre homens e mulheres. Realmente, já as nossas primeiras feministas, em 1906, pediam salário igual para trabalho igual.